Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Até aqui foi glória da terra para o céu, porque nós somos a obra das mãos do Todo-Poderoso, e aquele que começou a boa obra em nós completará. Ele é quem nos aperfeiçoa. Mas agora chegou o grande momento, que será a glória dos céus para a terra, da parte de Deus para nós, à luz da sua palavra. E quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. E esta palavra, ela jamais volta vazia. Eu convido os irmãos, quantos creem, quantos têm referência a essa palavra, a se colocar de pé e abrir as suas Bíblias no livro de Jó 42, versículo 1. Essa mensagem ela será baseada no livro de Jó, que vai do capítulo 1 ao 42. Mas como referência bíblica, nós iremos ler Jó capítulo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tu tudo podes, e nenhum de seus planos podem ser frustrados. E como referência bíblica, agora nós iremos ler todos juntos em um só coral o Salmo 91, que a maioria de nós sabe de cor. Nós iremos ler junto essa promessa de Deus que é verdadeira. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu livrarei e poloei num alto retiro, porque conheceu. Ele me invocará, estarei com ele na angústia. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei. Amém. Podeis se assentar. Esta mensagem de Deus dada a nós, ela traz por tema a sabedoria e a soberania de Deus, a obediência a Deus e o seu decreto. No primeiro diálogo do livro de Jó, quando os filhos de Deus vão se apresentar-se diante de Deus, veio entre eles também Satanás, e Deus pergunta
E ele diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Agora, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, de tudo que existe, demonstra a sua alegria, a sua satisfação para com a obediência de Jó a ele. Deus diz: observaste o meu servo Jó, ninguém há na terra como ele, reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. E agora o Todo-Poderoso é acusado por Satanás de subornar a Jó com bens. Ele diz: Jó o adora, Jó o serve, porque tu tens cercado a ele, tu tens cercado a sua casa, ou seja, tu tens protegido a ele e a sua casa. E o que ele pede, tira a tua presença. E o que ele pede, tira os teus cuidados sobre ele. E ele diz: tu tens abençoado o trabalho de suas mãos, a sua prosperidade, os seus bens têm se multiplicado sobre a terra. Toca em tudo quanto ele possui, e verás então que ele blasfemará contra ti na tua face. E Deus então outorga, Deus autoriza Satanás para que tocasse em tudo quanto Jó possuía. Um de seus servidores chega para Jó e diz: Jó, as vacas comiam, as ovelhas elas passeavam, quando veio sobre elas os baldeus, e os servos foram mortos ao fio da espada. E só eu restei para te trazer esta nova. E enquanto este ainda falava, veio outro e disse: Jó, veio o fogo de Deus dos céus, consumiu tudo, e só eu restei para te trazer a nova. E este ainda falava quando veio outro e diz: Jó, os caldeus se dividiram em 3 bandos, ou seja, em 3 grupos, vieram sobre os rebanhos, e os servos foram mortos ao fio da espada. E quando este ainda falava, veio outro e disse: Jó, eu estive lá na casa do teu filho primogênito. Ele deu uma festa, convidou todos os seus irmãos e as suas irmãs. E veio um vento muito forte do deserto, bateu sobre a casa, e a casa desabou em cima deles. Todos morreram, e só eu restei para te trazer a nova. E Jó agora, recebendo a notícia que em um só momento ele perdeu todas as suas propriedades, ele perdeu em um só momento todos os seus filhos, ele perdeu em um só momento tudo o que tinha, tudo o que tinha. E agora, Jó, recebendo todas essas notícias, ele rasga o seu manto, ele raspa a sua cabeça, ele se lança em terra e adora a Deus.
os seus bens materiais não poderá ir com você. No último dia da vida, não tem data, não tem hora marcada. É só você e Deus. Vem uma geração, vai outra geração. A glória, o poder, a majestade de Deus era dura pelos séculos dos séculos. De eternidade a eternidade, Ele é Deus e não há outro. E Jó diz: no eu vim do ventre da minha mãe, e é nu que eu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja. Bendito seja o nome do Senhor. E no segundo diálogo do livro de Jó, quando os filhos de Deus vão se apresentar-se a Deus, veio no meio deles então também Satanás. E Deus pergunta para Satanás: de onde vens? Ele diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Deus diz: observaste o meu servo Jó? Ninguém há na terra como ele, reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. E você sem causa me incitou contra ele para o consumi-lo. E ele mantém a sua integridade, ou seja, ele permanece fiel. E ele diz: tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Toca carne, pele por pele, ossos, e verás então que ele blasfemará contra ti na tua face. E Jó tem então o seu corpo coberto, em algumas traduções bíblicas, por chagas. Em outras fala de tumores malignos. Em outras traduções fala de bolhas, mas tudo com o mesmo significado. E o corpo de Jó cheirava mal. Ele estourava as bolhas com seus próprios dentes. E o que resta agora para aquele homem mais rico, mais poderoso de todo o Oriente? Apenas um caco de telha para coçar as suas feridas e amenizar a sua dor. E a sua mulher, vendo o sofrimento de Jó, ela diz: mantenha a sua integridade com Deus, amaldiçoa este Deus, ou seja, blasfema contra este Deus, e morra Jó. E ele disse: não, como fala qualquer louca, ou seja, qualquer insensata, tu falaste agora contra Deus. Tens aceitado o bem de Deus com prazer, mas o mal não queres tu aceitar. O que Jó está dizendo? Ele está declarando a soberania de Deus, dizendo: Deus é sobre o bem, Deus é acima do mal, Deus, Ele é sobre todas as coisas. E ele diz: como fala qualquer louca mulher, tu falaste agora contra Deus. Tens aceitado o bem de Deus com prazer, mas o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja, bendito seja o nome do Senhor.
de longe, os 3 amigos de Jó observam Jó, Elifas, Bibalde e Sofar. Eles olham para Jó, mas não reconhecem Jó. E eles choram, eles gritam, eles lamentam por Jó. E jogaram terra sobre as suas próprias cabeças. E eles vão estar junto a Jó. E por 7 dias eles seguiam calados, porque aquele povo tinha como cultura, tinha como bom senso, quando alguém tivesse passando por uma adversidade, eles não abriam a sua boca até que aquela pessoa se pronunciasse, pois serviriam de consolador. E Jó agora, quando abre a sua boca, vai falar da sua dor, vai falar do seu sofrimento. Ele é acusado pelos seus 3 amigos de iniquidade, de não ser íntegro diante de Deus, de não ser reto. E Jó diz em Jó 9, versículo 4, ele é sábio de coração e grandioso em poder. E agora em Jó 9, só que versículo 33, ele diz: não há um árbitro, ou seja, não há um juiz, não há um advogado entre mim e Deus. E isso revela posteriormente a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 1 Timóteo 2:5 diz: há um só Deus, há um único Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E Jó diz: eu sei que o meu Redentor, ele vive, e ele se levantará em meu favor. Quando nós passamos por uma adversidade, por um problema difícil, não os que estão longe de nós, porque os que estão longe de nós não sabem sobre a nossa vida, mas aqueles que estão próximo a nós perguntam para nós: cadê aquele louvor que você louva? Onde está aquela pregação que você prega? Onde está aquela oração que você ora? Em outras palavras, eles estão nos perguntando: aonde está o nosso Deus? Mas nós sabemos que o nosso Redentor, ele vive, e é Ele que se levanta em nosso favor. E havia um homem por nome de Eliú, que não fazia parte dos grupos de 3 amigos de Jó, mas que acusa Jó de ignorância, de falar com arrogância. E Jó, em Jó 29, Jó diz: ah, quem me dera eu fosse como fui nos meses, nos anos em que Deus me guardava, em que a lâmpada do Todo-Poderoso era sobre a minha cabeça e a sua luz fazia resplandecer e guiar o meu caminho em meio às trevas. Quando a amizade do Todo-Poderoso era sobre a minha tenda, ou seja, sobre a minha casa e os meus filhos ao redor da minha mesa, eu era
os olhos do cego, eu fui os pés para os aleijados, eu cuidava do órfão, eu cuidava da viúva, Jó cuidava dos mais necessitados. E agora, quem vem falar com Jó? Deus vem falar com Jó em volta de um redemoinho. Quando Deus veio falar com Moisés, Moisés cobre o seu rosto com um véu. Agora Deus vem falar com Jó em volta de um redemoinho. Porque nós, no nosso corpo natural, não podemos vê-lo face a face, senão nós morreríamos. Porque o seu rosto é mais resplandecente do que o sol. E Deus vem falar com Jó em um redemoinho. E Deus disse a Jó: eu te perguntarei, cinge os teus lombos como homem, porque eu te perguntarei e tu me responderás. Onde estava tu quando coloquei o firmamento sobre a terra? Quando passei o cordel sobre a terra e fiz as suas medidas, se é que tu sabes? Quando coloquei sobre a terra a pedra angular, ou seja, o seu firmamento. Quando as estrelas da manhã junto cantavam, rejubilavam, e todos os filhos de Deus gritavam de tanta alegria. Quem colocou asas sobre o avestruz, que abre as suas asas e ele coloca os seus ovos na terra, não sabe que alguém pode esmagá-los? Porque foi desprovido. Deus não lhe concedeu sabedoria e nem entendimento. Mas quando vem o cavalo com seu cavaleiro, ele ri deles de um salto ao outro e segue tranquilo. Quem colocou crina no cavalo e deu força ao cavalo, que quem sem medo não tem medo de armas, nem de armaduras, nem de espada, nem até mesmo do som de trombetas. Quem colocou fim aos mares com comportas? Quem deu sabedoria à águia que sobe ao mais alto e coloca o seu ninho na rocha, e na rocha faz o seu abrigo seguro? Quem censurará a Deus? Quem impedirá o seu juízo? E Jó diz: sou indigno, ou seja, não sou merecedor. Colocarei a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes eu falei, mas não prosseguirei. E Deus continua falando das suas maravilhas para Jó. Deus disse para Jó: cinja os seus lombos como homem, que eu te perguntarei e tu me responderás. Quem deu primeiro-me a mim, para que eu possa retribuir tudo que está debaixo dos céus é meu. E Jó diz: eu sei que tu tudo podes, e nenhum de seus planos podem ser frustrados. Quem é este que tu disseste que quem sem sabedoria encobre o conselho?
Antes eu falava de coisas desconhecidas, maravilhosas demais para mim. Antes eu te conhecia de ouvir. Deus falava com Jó e Jó ouvia a voz de Deus. Mas Jó agora diz: mas agora os meus olhos te veem e eu me abomino, eu me arrependo no pó e nas cinzas. E agora Deus vem falar com quem? Deus vem falar com Elifas e os seus dois amigos. Deus disse: Elifas, eu digo a você e aos seus dois amigos que não falaste o meu servo Jó o que era reto, ou seja, o que era correto. Vocês irão e pedirão a intercessão ao meu servo Jó, porque eu não ouvirei a oração de vocês, eu não ouvirei a intercessão de vocês. Vão ao meu servo Jó e eles intercederão por vocês e eu responderei a sua intercessão, para que a minha ira, Elifas, não caia sobre você e os seus dois amigos. E agora, Jó orando por seus três amigos. Quem são os três amigos de Jó? São aqueles mesmo que o acusaram de iniquidade, que o acusaram de não ser íntegro diante de Deus, que o acusaram de pecado. E Jó agora orando por seus três amigos. Deus vem e muda o cativeiro, Deus vem e muda a história de Jó. Deus não quer saber se Jó é o homem mais rico, mais poderoso de todo o Oriente. Deus diz: e eu restituirei a Jó tudo em dobro do que antes possuía. E Deus agora vem no Salmo 1 e faz a separação entre o justo e o ímpio. O que Deus disse sobre Jó: o homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. E agora, o que ele determina no Salmo 1? Ele diz: bem-aventurado aquele que teme, aquele que obedece ao Senhor e anda nos seus caminhos, na sua lei, na sua palavra. Ele medita de dia, ele medita de noite, ou seja, o tempo todo. E será bem-aventurado, ele prosperará. E o que Jó dizia que como árvore cortada ao cheiro de muitas águas, ele floresceria. E o que Deus determina agora no Salmo 1, que será como árvore plantada junto a ribeiros, ou seja, ao centro das águas. As suas folhas agora não caem, as suas folhas não secam mais, e tudo quanto fizer prosperará. Mas ele diz: não são assim os ímpios. Aquele que não teme, aquele que não obedece a Deus, o caminho do ímpio será como folha seca, como moinho que o vento espalha sem direção, e o caminho do ímpio perecerá. E agora, no Salmo 91, ele vem e faz o seu decreto. Aonde Jó estava abrigado quando Satanás pediu para tocar em Jó? Ele estava abrigado no esconderijo do Altíssimo. E ele diz agora: Deus é quem nos guarda, nós estamos abrigados em sua sombra. E quanto silêncio
Jó? Quantos acusaram Jó? E ele diz agora: pode, se quiser levantar, pode levantar. E ó, levanta 11.000, que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. E eles acusaram Jó. E Deus diz que Ele ordenará anjos a nosso respeito. Mal nenhum chegará em nossa tenda. Mal nenhum, praga alguma chegará à nossa tenda. Nenhum mal nos acontecerá, porque Ele é que dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Em Romanos 8:33, quem agora ao menos tentará acusação contra os escolhidos, o eleito de Deus, se é Deus quem nos justifica. Deus justificou a Jó e nós fomos também justificados por Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Números 23, contra o povo de Jacó não vale encantamento, contra o povo de Israel não vale magia. Olhem, vejam o que Deus tem feito. E o que sustentava a vida de Jó não era o primeiro pilar abalado, que foi as suas propriedades. Não era o segundo pilar abalado, que foi a sua família. Não era o terceiro pilar abalado, que foi a sua saúde. Não era o quarto pilar abalado, que foi a sua amizade. Mas o que sustentava a vida de Jó veio e ergueu todos os outros pilares caídos. É a presença de Deus, é a tua presença, Senhor, que nos levanta, que nos ergue e nos mantém de pé. E para finalizar, eu vou deixar um versículo para nossa meditação em Efésios 1:21-23. Preste bem atenção nisto. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no futuro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. E deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. E assim eu agradeço a oportunidade.